Oi, a gente vai conversar hoje sobre ritmo. Se eu pudesse te dar uma sugestão a respeito de como você pode melhorar a sua saúde, eu diria para você ajustar o ritmo do seu corpo com o ritmo do planeta. Isso parece para você um papo meio místico, new age, transcendental? Não precisa ser. Dá para você entender o que eu acabei de dizer de uma maneira bastante concreta. Aquela frase que eu disse é apoiada nos melhores estudos científicos. Ao longo desse vídeo eu vou explicar isso para você. Eu tenho um caderno com anotações aqui, eu vou dar uma checada de vez em quando, então quando eu estiver olhando para baixo, significa que eu estou colando aqui nas minhas anotações, combinado? Bom, quando eu falo sobre ritmo, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Provavelmente você vai pensar algo em relação à música. E você não está errado, viu? Eu fui checar no dicionário e das 7 diferentes definições que tinha lá no dicionário Michaelis, 6 delas diziam respeito à música. Vou pegar meu violão aqui para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Olha só. Se eu chegar aqui e começar a tocar as notas de qualquer jeito, isso não parece música. Agora, se eu começar a colocar um ritmo, aqui começa a parecer música. Né? Isso é um ritmo. Eu acabei de fazer um ritmo. Então, quando a gente fala sobre ritmo, a gente está falando sobre uma dimensão primordial da música, essencial da música. Bom, o ritmo pode ser considerado uma relação entre sons e pausas. A música é feita disso, né? Sons e pausas. E quando é que a gente tem um ritmo? Quando essa relação entre som e pausas respeitam uma certa regularidade. Eu acabei de dar esse exemplo no violão ali, né? Os sons estavam meio aleatórios, isso não é musical, mas quando eu coloco um padrão, uma regularidade, isso se torna um ritmo. Eu vou ler aqui a definição do Michaelis que mais vai nos ajudar nessa discussão. É a segunda definição que o Michaelis dá para ritmo. Olha só. Então, ritmo é um movimento regular e periódico no curso de um processo. Essa é uma definição que pode nos ajudar bastante. Uma outra palavra que a gente pode usar para isso é cadência. Agora pensa comigo, lembra que eu falei que a minha sugestão para você ter mais saúde é você alinhar o seu ritmo com o ritmo do planeta? O que quer dizer ritmo do planeta? O planeta tem um ritmo? O planeta não tem um só ritmo, o planeta tem vários ritmos. A gente está usando essa definição, hein? Movimento regular e periódico no curso de um processo. Vamos pensar em movimentos regulares e periódicos do planeta? Por exemplo, a gente pode levar em conta as alternâncias do nosso ambiente ao longo de um ano. Se você leva em conta variações ao longo de um ano, você pode identificar padrões. Qual é o padrão mais comum que a gente costuma identificar? É a alternância de 4 padrões diferentes: verão, outono, inverno, primavera, certo? As 4 estações. Essas estações são influenciadas pelo movimento de translação, que é a volta que o planeta Terra dá em torno do Sol. Como essa volta que o planeta dá respeita uma certa regularidade na velocidade, a alternância entre as estações é relativamente estável. Agora, tem um outro ritmo que vai ser ainda mais importante aqui para a nossa discussão, que é o ritmo influenciado pelo movimento de rotação da Terra, ou seja, a volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. Como chama o ciclo que se dá quando a gente faz uma volta completa da Terra em torno dela mesma? É o dia, né? Um dia inteiro é quando a Terra dá uma volta em torno dela mesma, do seu próprio eixo. E aí,
esse movimento é tão importante para a gente, para a nossa saúde, que ele tem um nome próprio. O nome desse movimento, desse ritmo, é ritmo circadiano. Vamos pegar essa palavra circadiano? Circa é acerca de. Diano é relativo ao dia. Então, ritmo circadiano é o ritmo que se dá ao longo de um dia. Qual é a principal alternância que a gente tem ao longo de um dia? Noite e dia, certo? Então, quando eu falo para vocês ajustarem o ritmo dos seus corpos em relação ao ritmo do planeta, eu estou falando em relação às estações e tal, mas não só isso, eu estou falando principalmente em torno de um dia. Por quê? Quando é de dia, o nosso corpo precisa se ajustar de uma determinada maneira. E essa maneira com que o corpo humano se ajusta em relação ao dia é diferente da maneira do corpo se ajustar em relação à noite. Isso é o ritmo circadiano. Bom, os seres humanos, eles são diurnos. O que significa isso? Significa que seres humanos tendem a ser mais ativos durante o dia e menos ativos durante a noite. Seres humanos não são como corujas, como morcegos ou como baratas, né? Esses são seres noturnos, ou seja, eles tendem a ficar mais ativos durante o dia e menos ativos durante a noite. Aí alguém pode me falar, mas existe variabilidade em relação a quanto o ser humano fica mais ativo ou menos ativo durante o dia ou a noite. É verdade, mas essa alternância não é tão grande a ponto de inverter esses polos, ou seja, uma pessoa fica mais ativa durante a noite inteira e menos ativa durante o dia. Agora, como se dá essa variação? Bom, vocês sabem que alguns seres humanos tendem a ficar mais ativos durante a manhã, e aí lá pelo fim da tarde vão diminuindo a atividade do organismo a ponto de no começo da noite elas já estarem com sono. São pessoas que dormem cedo e acordam cedo. O nome que a gente dá para esse tipo de pessoa são as pessoas matutinas. Já os vespertinos tendem a acordar um pouco mais tarde, ficam mais ativos durante o período da tarde e demoram mais para pegar no sono. Então são pessoas que dormem mais tarde e acordam mais tarde, vespertinos. A gente está aqui falando de cronótipos. Cronótipos são esses tipos diferentes em relação a essa alternância de atividade do corpo durante o dia, durante a noite, durante o período da manhã, durante o período da tarde. Esses corpos, essa alternância de atividade nos corpos, ela é biológica. Não se trata de uma preferência. Não é que a pessoa prefere dormir mais tarde ou prefere dormir mais cedo. Existe um padrão biológico mesmo que é regulado pelos genes, ou seja, tem uma influência mesmo genética em relação a essa alternância dia, noite, manhã e tarde. Bom, é importante a gente levar isso em conta porque não existe horário certo para dormir, horário certo para acordar. O que a gente precisa é ajustar bem o nosso corpo diante desses padrões característicos biológicos, né? Agora, tem uma área cerebral que é muito pequenininha e é responsável por esse ajuste. O nome dessa área cerebral que regula esse ajuste de ritmo circadiano, o nome dessa área é núcleo supraquiasmático. Vamos entender esse nome. Supra é acima e quiasmático se refere ao quiasma óptico. O que é o quiasma óptico? É aquele ponto de conexão, de cruzamento, na verdade, é um ponto de cruzamento dos nervos ópticos. Então, supraquiasmático é um ponto que fica acima do ponto em que os nervos ópticos se cruzam. Por que isso é importante? Porque eu estou falando aqui de uma área cerebral responsável pelo ajuste do nível de atividade do corpo diante da alternância entre dia e noite.
Como essa área cerebral está logo acima do quiasma óptico, ela recebe informação rapidamente e diretamente dos nervos ópticos. Então ela recebe informação do padrão de claridade, do nível de claridade do ambiente. Quando está de dia, né, os nervos ópticos estão ali levando mais informação de claridade, e aí o núcleo supraquiasmático identifica maior claridade no ambiente. Já quando está escurecendo, esse padrão de atividade vai diminuindo. E aí sabe o que o núcleo supraquiasmático faz quando detecta que o padrão de luminosidade está diminuindo? O núcleo supraquiasmático manda uma informação para a glândula pineal. E a glândula pineal vai ser responsável por liberar uma substância química que vai ser essencial para avisar o nosso corpo de que está chegando a hora de dormir. Sabe qual é o nome dessa substância? É melatonina. Então a melatonina é liberada pela glândula pineal quando essa é ativada pelo núcleo supraquiasmático. Então, o núcleo supraquiasmático manda informação para a glândula pineal, falando para ela liberar bastante melatonina. Melatonina vai avisando o corpo inteiro que está na hora de dormir. O contrário acontece durante o dia. Quando começa a entrar mais luminosidade pelas nossas retinas, e aí vai passar menos informação de luminosidade pelos nervos ópticos, o núcleo supraquiasmático vai mandar a glândula pineal diminuir a liberação de melatonina. Obviamente, o processo é muito mais complexo do que o que eu estou falando aqui. Vai envolver vários outros hormônios, por exemplo, o cortisol vai ter uma importância muito grande nesse nível de ativação do organismo que acontece durante o dia. Mas, resumidamente, é isso que acontece. Ora, eu estou falando aqui de padrão de luminosidade do ambiente interferindo no nível de atividade do organismo. Seria ótimo se o nosso organismo tivesse totalmente afinado com essa variabilidade, né? Mas não é isso que acontece e hoje em dia tem sido cada vez mais desafiador a gente ajustar esse ritmo. Por quê? Porque a gente aprendeu a controlar a luminosidade do ambiente. A começar por milhões de anos atrás, quando o ser humano aprendeu a controlar o fogo. Lá, mais de 1 milhão de anos atrás, tem registros já de seres humanos controlando o fogo, certo? Não era nem Homo sapiens sapiens ainda, né? Ou seja, os nossos antecedentes, nossos antepassados bastante remotos. 3.000 anos atrás tem registro de velas. Então, quando a gente usa a vela, 3.000 anos atrás, ali na China, em outros países, a gente está aprendendo a controlar a luminosidade do ambiente de uma maneira mais simples, exigindo menos esforço, né? Ou seja, é mais fácil acender uma vela do que você fazer uma fogueira, certo? E a gente vai aprendendo a controlar o padrão de luminosidade com cada vez menos esforço. Ali no século XIX, ou século XVIII, para ser mais preciso, a maior parte da iluminação das casas e das ruas era feita por lampiões que eram alimentados por óleo extraído da baleia. Se caçava muita baleia na época para tirar óleo, para servir como combustível para os lampiões que iluminavam as cidades. Pensa o que aconteceu com a nossa sociedade quando a gente teve o advento da luz elétrica. É muito pouco esforço, né? Hoje em dia eu aperto um botão, o meu ambiente todo está iluminado. Aliás, eu estou usando iluminação artificial para gravar esse vídeo aqui para vocês, que se tivessem todas as luzes apagadas, seria muito mais difícil de você reconhecer essa imagem, de você visualizar essa imagem. Bom, por que isso é importante? Porque quando a gente aprende a controlar a iluminação, a gente não está mais refém dessa alternância dia e noite. Só que o nosso núcleo supraquiasmático fica confuso,
Porque se for 2 horas da manhã e eu tiver cheio de luz no meu ambiente, como o meu núcleo supraquiasmático vai identificar que é hora de eu dormir? E tem um outro problema aqui. A gente vive numa sociedade em que a gente precisa produzir a todo instante. E aí o que acontece? A gente tem muita dificuldade de diminuir a atividade do organismo. A gente tem dificuldade de descansar. A gente está a todo momento produzindo. Isso não é bom. Lembra da minha sugestão no começo? Aprenda a equalizar, a afinar, a regular a atividade do organismo com o ritmo do planeta. Agora deu para entender sobre o que eu estou falando? Bom, com isso a gente fez uma conclusão aqui, né? Concluindo o início do raciocínio que eu tinha trazido para vocês. Cheguei até o fim aqui das minhas anotações. Eu só quero agora convidar vocês para acompanhar uma série de vídeos. Esse vídeo faz parte de uma série. Na verdade, é o 4º vídeo de uma série. Ela começou o ano passado. Eu fiz 3 vídeos dessa série e eu parei de fazer. Por quê? Estava me dando um trabalho colossal. E a minha vida mudou ali no começo do ano passado e eu não consegui dar conta de continuar a fazer. Eu cheguei a uma conclusão. Não dá para fazer nos moldes que eu fazia. Se vocês virem os 3 primeiros vídeos da série, vocês vão ver que era meio uma superprodução. Eu fazia até a trilha sonora, gravava no violão. Não ia, eu editava os vídeos, não ia dar conta de produzir o vídeo daquela maneira. O que eu resolvi fazer? Ressuscitar a série. Ela se chama A Máquina do Cuidado. E ela vai ser composta por vídeos assim. Eu ligo a câmera e trago um assunto aqui para discutir com vocês. Adorarei receber feedbacks de como foi para vocês acompanharem essa discussão. Sobre o que vai ser essa série, A Máquina do Cuidado. Na verdade, A Máquina do Cuidado busca discutir a nossa relação com esse mundo. Eu vou ler até a frase que eu escrevi, que eu acho que pode ser uma frase interessante para entender o que eu estou querendo produzir aqui. A Máquina do Cuidado busca discutir como podemos viver de maneira mais plena em um mundo em transformações muito intensas, impulsionadas pelo avanço tecnológico acelerado. Você pode acompanhar essa série na sequência que eu for fazer, então esse é o 4º vídeo da série. A cada semana eu pretendo trazer um vídeo novo, mas você pode acompanhar as discussões em separado. Vocês viram que eu só falei que é uma série agora no final. No próximo vídeo, a gente vai discutir a nossa relação, a relação dos seres humanos com as máquinas. Como nós nos relacionamos com esses dispositivos que nós criamos ao longo do tempo. A Máquina do Cuidado, então, vai procurar discutir passado, presente e futuro. A melhor maneira da gente entender o que está acontecendo e o que vai acontecer é olhar para o nosso passado. A gente vai fazer muito isso por aqui. Espero contar com a audiência de vocês. Vai ser uma honra e um prazer caminhar ao longo dos próximos vídeos em parceria com você. Me manda feedback e sugestões de assuntos para a gente tratar por aqui, que eu vou adorar saber o que vocês pensam a respeito desses vídeos. Um abraço, a gente se vê.